galera, bem-vindos novamente, mais um mega episódio do Tô de Plantão. E você já sabe, você já conhece, o Tô de Plantão é um projeto para trazer aí os nossos plantonistas, para contar a sua história, trazer aí a sua experiência de vida e a sua superação. Hoje num estúdio diferente, né? Hoje a gente está aqui num espaço mais amplo, mas é dentro dos nossos estúdios do Tô de Plantão. Hoje a gente está trazendo um cara legal, para variar é meu amigo também, tá? Ó, não é nepotismo, tá? A gente recebe todos os colegas aí, várias pessoas de vários segmentos, mas esse cara especial é um amigo meu, faz parte da minha história no SAMU. É um cara que tem uma história bacana para contar pra gente, vai trazer a sua biografia e vai mostrar aí a superação, as adversidades, as conquistas e o sucesso dele. Então hoje com a gente, Leoberto, o professor Leoberto. Professor, muito obrigado, meu amigo Leoberto, obrigado por você estar com a gente aqui, cara, seja muito bem-vindo aí. Ô Ademir, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Cara, que alegria, que satisfação estar aqui mais uma vez aqui com você, um amigo de longa data. Não pode falar a data. Não pode falar a data. Mas um cara assim que fantástico, eu tenho profunda admiração e para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje com você. Cara, a gente que agradece. Todo projeto que a gente constrói, a gente sempre traz uns amigos, né? Eu lembro de várias datas nos plantões lá, assim, a gente falando assim, cara, vamos construir cada um sua história, mas sempre lembrar dos colegas, a gente tem que sempre andar junto, né? Mas me conta, Léo, como é a ideia do projeto Tô de Plantão? É necessariamente a gente contar um pouquinho da própria história, né? As pessoas às vezes falam assim, Tô de Plantão vai falar sobre o quê? Vai falar a gente recebeu aí uma mensagem lá no nosso Instagram falando assim, o Tô de Plantão não vai falar de estudos científicos, pesquisa científica. A gente fala também, porque a gente traz os grandes nomes para cá, né? Mas a ideia do Tô de Plantão, galera, é mostrar que por trás desse pesquisador, desse professor, desse profissional de respeito na área do segmento pré-hospitalar, que é o caso do Leoberto, e de outros profissionais como da polícia, corpo de bombeiros e demais profissões, existe uma pessoa. E essa pessoa tem uma história. E às vezes as pessoas conhecem o profissional, aquele cara que está lá em cima, mas não sabe aí os tombos que ele tomou, né? Só as pingas que ele bebe, né? Mas a gente toma não vê, né? Mas me fala aí, Léo. Léo para os íntimos, viu, gente? Léo é Leoberto Santiago aí, nosso amigo. Mas, Léo, me conta aí, da onde veio o Leoberto? Então, Ademir, parabenizar, já vou contar, viu? Mas parabenizar o projeto porque, assim, só Deus sabe a alegria que eu estou nesse momento, né? De poder falar um pouquinho da trajetória do Leoberto, dos acertos, dos erros, das pessoas que fizeram parte, né, cara? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Primeiramente, porque Deus na minha vida, é Deus no comando sempre. O Leoberto é um cara humilde demais da conta, saiu ali do Papillon Park, ali, ó. Sabe, ali a região ali do Papillon, Aparecida de Goiânia. E não gostava muito de estudar também não, sabe? Faz parte. Mas minha mãe, uma guerreira, sempre falou, não, meu filho, enquanto você estiver dentro da minha casa, você vai ter que estudar. Enquanto você estiver dentro da minha casa. E assim, depois eu tomei gosto, comecei a estudar e a gente teve um momento na nossa vida que a gente foi para o Tocantins, lá em 92. E aí eu saí um rapaz da cidade e fui morar na roça, pensa. Porque meus pais são provenientes de Fortaleza, ali da região do Ceará. Então eles são acostumados com o serviço de roça, né, braçal. E acabou que num determinado momento da nossa vida a gente foi todo mundo, eu e minhas irmãs, né? Minhas irmãs, minhas parceiras, minhas guerreironas, todo mundo trabalha na roça. Aí você imagina, né? Puxar enxada, foice, essas coisas que eu não tinha costume, mas que graças a Deus a gente se deu muito bem também. Minha mãe é uma excelente administradora, embora também ela não teve estudo, né? Não sabia ler. Hoje eu posso dizer que ela lê perfeitamente bem, embora não foi para a escola, mas através da igreja. Autodidata, né? Isso, começou a entender e hoje consegue ler a Bíblia dela perfeitamente. Uma pessoa muito guerreira, que eu não vou nem falar muito de mãe, porque o coração começa a acelerar, né? Mas o fato é que a gente ficou ali no Tocantins durante 5 anos. Aí minha mãe teve que vir para o estado de Minas Gerais, eu acabei voltando, né? Eu falo muito que aquela música, no dia que eu saí de casa, do Zé de Camargo de Sena, ela representa um pouco a minha vida, porque
minha mãe não queria, né, sair, eu acabei que tive que sair para vir para Goiânia, trabalhar, estudar, e eu continuei meus estudos. Então ali eu comecei, na época, tinha o segundo ano completo, o terceiro ano que eles falam, tinha o técnico de enfermagem agregado, não sei se você lembra. Segundo grau. É o segundo grau, né? Então você fazia o segundo grau completo, mais um curso profissionalizante, o que você escolhesse, né? Então tinha vários ali. Contabilidade, técnico de enfermagem, enfim. Aí eu escolhi o técnico de enfermagem, onde comecei a estudar e fui muito feliz. Na época, eu trabalhava na Movap Imóveis, não sei nem se eu poderia falar o nome, mas tranquilo, isso aí. Trabalhava como coordenador de máquinas, né? Eu cortava chapas e tal. E eu via minhas irmãs, assim, ganhando quase que o dobro que eu e trabalhando um dia sim, um dia não, e eu numa luta dele. Então, eu confesso de coração mesmo que eu fui para a enfermagem pensando um pouco até nas condições de vida que era melhor de um técnico de enfermagem do que a que eu vivia. Trabalhava de segunda a sábado e ganhava a metade do que minhas irmãs trabalhando um dia sim, um dia não. Então, minhas irmãs são assim as pessoas que me levaram para a enfermagem, vamos dizer assim, né? Me impulsionou. E depois que eu comecei a fazer o curso técnico, a gente vai vendo o que é enfermagem. Então, você que tem interesse de fazer o curso técnico de enfermagem ou de enfermeiro, faça. Mesmo se naquele primeiro momento você tiver com algum receio, faça. Não tem coisa melhor, mais satisfatória do que ajudar o próximo. Eu penso que o Papai do Céu, Ademir, ele fala assim, ó, você vai servir, você vai ser o gestor, você vai ajudar fulano, ciclano. Dá um papel para cada um. Ele dá um papel para cada um. E cada um chega no seu momento. Então, naquele primeiro momento, era cuidar. Né? Eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram nesse percurso. Quando você fala da questão de Deus, assim, a questão de fé, né, e religião, cada um tem, a gente não discute isso, mas para você que não é de Goiânia, que está assistindo a gente aqui, ou está ouvindo a gente, tem um grande pastor aqui na cidade de Goiânia, que é da Igreja Videira, pastor Aloísio, ele fala uma coisa muito legal, cara, eu gosto de citar ele e gosto de falar também. Deus, ele não te dá aquilo que você não dá conta de fazer. Exato. Né? Se ele te colocou isso na sua vida, porque ele sabe que você dá conta. Exatamente. Então realmente, eu também sou de uma origem agrícola, né? Eu só não fiz o caminho inverso que você fez, você saiu da cidade para o campo. Eu já estava no campo, né? Entendi. E eu era feliz, cara. Eu era feliz, assim, cortar lenha, tirar leite, pastorear o gado lá para tirar leite, ajudar meu pai lá na lida com soja, que no Paraná muito soja, trigo, né? Uhum. E eu era feliz, cara, assim, quando depois eu vim para a cidade, que eu vim conhecer a parte da enfermagem, mas é uma outra história, né? Mas assim, só para ilustrar o que você falou aí, que eu acho que realmente Deus coloca na nossa vida aquilo que a gente dá conta de fazer. Ele não preparou tudo para você achando alguma coisa, ele tem certeza. Né? De forma nenhuma. Eu me lembro que eu estudava e aí trabalhava e aquela correria do estágio. Então ali, cara, já começou a Deus abrir as portas mesmo. Nós tínhamos uma coordenadora, uma gerente, né, lá na empresa, que era linha dura, todo mundo tinha medo dela. É coisa meio que normal em empresa grande, né? E um dia eu cheguei nela e falei assim, olha, Roberta, o nome dela. Eu falei, Roberta, não sei se você vai me ajudar, mas eu precisava fazer um estágio e eu acho que as minhas férias não vai dar. Aí ela falou, Léo, eu sei da sua história. Então você pode ir tranquilo fazer o seu estágio, que eu seguro as pontas aqui pra você. Ela, como gerente, poderia, né? E assim ela fez. Cara, não me pergunte o que é que eu fiz, eu não sei. Eu acho que sempre trabalhando correto, né, no caminho certo, eu nunca fui de faltar serviço, essas coisas. Então, e ela fala assim, olha, eu sei da sua história, eu sei de você. Isso me pega um gancho no que eu falo nas minhas aulas. Mas hoje, já como professor, indo lá na frente, eu te peço para abrir abre aspas, porque em todas as minhas aulas eu falo a seguinte frase para os alunos. Você, aluno, olha, sempre tem alguém de olho em você. Sempre. As pessoas que vão ajudar vocês, e os meus alunos sabem disso, que eu sempre falo isso em sala de aula, está do seu lado às vezes.
são pessoas que estão de olho nas suas atitudes, nas suas notas, na sua perseverança ali de sofrer e conseguir, de lutar, brigar. Então as pessoas estão de olho em você. Então assim, nessa trajetória eu pude ajudar muita gente, Ademir, pude ajudar, mas eu fui ajudado. Mas é isso que, quando você fala isso, é interessante quando, abrindo um parênteses, você sabe que quando a gente começa a ouvir as histórias das pessoas assim, o que a gente percebe? Passa um filme. Sempre tem alguém que te ajuda em um determinado momento, te coloca no caminho certo. E por vezes eu também já fui consultado às vezes, né? Já pedido ajuda, assim, eu sempre ajudo da maneira que eu posso. Isso para mim é a minha índole, né? Mas eu percebo, e isso também aconteceu comigo. Você quando começa a contar a história assim, você percebe que em alguns momentos da sua vida alguém te ajudou. E aquelas pessoas mais inesperadas. Mais inesperadas. E o que você falou também é certo, cara. Faça o melhor que você pode, porque alguém está te vendo. Por mais que você ache que não, alguém está te vendo. Então fazer o seu melhor não é questão de querer se aparecer, é uma questão da pessoa ser o que ela é, né? E você fazer as coisas de bem, fazer as coisas boas, ser uma pessoa boa, viver assim. Não é porque você está tentando mostrar, porque você é isso mesmo. E isso chama atenção, né, Ademir? Demais, demais. Chama atenção. Então, Ademir, depois que eu me formei como técnico de enfermagem, eu comecei a trabalhar ali na prefeitura de Aparecida de Goiânia. Eu me lembro que tem um cais do Colina Azul ali, que a gente abriu o cais, cara. Eu sei que já tem uns certos anos, gente, né? Eu não sou uma pessoa tão velha assim, mas muitos anos de experiência já, né? Já são bastante tempo na área da enfermagem. Então, tinha a enfermeira Antônia, a enfermeira Jô, ali a galera, o Márcio, que a gente colocando os móveis, eu lembro até hoje. Então eu trabalhei lá por 7 anos, cara. Conheço a galera lá até hoje, quando eu chego lá, assim, o pessoal me trata muito bem. Desde então aí teve uma vaga no SAMU de Aparecida que ia começar, né? Então eu entrei no SAMU de Aparecida desde o início também, a gente trabalhou ali por 3 anos. E eu consegui trabalhar paralelamente com o SAMU de Aparecida e no SAMU de Goiânia, que estava na transição da Santa Casa. Então eu trabalhei com a galera da Santa Casa, mas já como contrato em Goiânia, né? Então tinha mais um ano de contrato em Santa Casa e a gente já estava no contrato. E logo depois, já em 2006, teve o concurso, né? Sim. Que a gente passou e tem uma história muito bacana, que eu sempre falo e elogio a época que eu, Valnizete, aquela galera daquela época lá, a gente estudando. Você, né, Ademir? A Aristela, a galera. Estudando para passar no concurso, e aí veio a notícia, a gente passou logo na primeira turma e graças a Deus a gente foi seguindo uma trajetória. Depois veio a Patrícia, Laisa, o Pichulo, o Edilson. Cara, que galera linda, cara, que eu me lembro, assim, que hoje alguns deles não estão conosco mais, né? Mas são pessoas, cara, que foi alavancando a nossa vida. Agora tem 2 caras, são 3 na realidade, que assim, que são referências para mim. 3 pessoas e sem demagogia nenhuma, assim, eu falo com um coração cheio de alegria. O primeiro, o Álamo, que foi um cara que mudou muito a minha vida. O Álamo, gente, quando ele fala o Álamo, é um enfermeiro do SAMU de Goiânia. Enfermeiro do SAMU Goiânia. Né, que tem uma história muito bacana também. A gente vai convidar ele para vir também. Então são 3 pessoas. Na época que eu estava começando no SAMU, eu tive um curso que estava Álamo, que foi um dos primeiros que me fez gostar mais ainda do pré-hospitalar. Elisângelo, professor Elisângelo, que é a segunda pessoa que impulsionou a minha carreira mesmo como socorrista. E o terceiro não é na área de socorrista, é na área de docências, que foi Ademir Mazuco. Eu nunca tive a oportunidade de te falar isso, mas eu falo com muita humildade, viu, meu irmão? Me lembro, gente, que eu e o Ademir, a gente corria o estado. E o Cleidomar, que esteve aqui, né? Professor Cleidomar, um cara fantástico, que eu gosto mais da conta também. A gente corria o estado, né? Dando aula, dando cursos nesse estado todo. E depois, posteriormente, eu fui convidado, o Ademir me indicou para a gente estar dando aula em pós-graduação, já era enfermeiro, né? Eu me formei ali em 2013. E então, de lá para cá, eu sempre vim galgando, porque eu já sentia que eu podia ajudar mais. É a tal da mosquinha da docência, porque assim, eu na faculdade
nunca pensei que ia dar aula, cara. Nunca. Sério. Eu falava pra minha esposa, que a gente conheceu na faculdade, né? É outra história também. Não, dar aula não é comigo não. É mesmo? Não é comigo não. Aí um dia, rapaz, surgiu uma aula, dá uma aula aí de suporte básico de vida e a gente, por conta do trabalho, a gente sabe isso com o pé nas costas, né? Exatamente. E fui dar tal da aula e acabou, meu. Então, Ademir, eu me lembro, assim, quando eu falo que a gente se inspira em pessoas, eu me lembro quando a gente abria turma na faculdade, não sei nem se pode falar o nome, mas a gente abria turma numa determinada pós-graduação em Goiânia e era 60 alunos. E aí você, Léo, vem cá me ajudar. E eu sempre observava muito a forma com que você conduzia, a seriedade com que era conduzido. Aluno não passava se não fizesse a coisa correta. Todo mundo tem que passar pelas oficinas. Então aquilo me encantou de uma maneira assim, cara, eu quero ser um cara desse jeito. Eu quero ser um cara que se não for para o aluno aprender, então o que eu estou fazendo aqui? E foi engraçado que eu dei um curso agora no mês passado em Palmas que foi maravilhoso, cara. Muito daquele caminho que a gente seguia. Eu falava assim, ó, se não for para aprender, não me chama não é o professor Léo. É desse jeito, cara. E foi incrível. Eu usei uma técnica que eu nesse decorrer, eu não sei se, eu nunca vi ninguém fazer, mas eu tenho feito nas minhas aulas, Ademir, que tá fazendo a diferença. Você, professor, escute bem, olha só. Normalmente, quando eu estou dando aula, eu gosto muito da interação dos alunos. Então, eu faço perguntas mesmo, vou fazendo perguntas até para não ter sono. Né? Claro que com conhecimento, com a nossa vivência, eu sempre falo, a minha aula é minha vida. É o que eu vivo, então a aula fica até bacana com isso. Mas eu notava o quê? Que todos os alunos ficavam meio acanhados de responder as perguntas, às vezes com medo de errar, de falar alguma besteira. Então, quando eu começo a aula, eu já falo assim, gente, vamos fazer alguns combinados, que hora que é a hora do almoço? vamos combinar logo isso. E já vamos combinar o retorno, para não atrasar, porque senão vocês vão perder uma aula boa pra caramba, vocês vão perder. Então, já 2 combinados. E o terceiro, vamos combinar aqui, sério, que nós possamos errar. Que vocês, como aluno, na hora que eu perguntar alguma coisa, que se você não tiver certeza, fale. Porque o que vai acontecer se você falar errado e depois eu vim te falar o correto? Você vai criar sinapse, né? Que nós possamos criar mais sinapse aqui na nossa aula hoje. E isso cresce, porque amanhã ou depois, quando você for indagado na mesma pergunta, você fala, isso aqui foi o que o meu professor falou um dia, professor Léo. Então isso, cara, é algo que eu trago para minha aula. Então, hoje, minha aula é assim, eu começo a perguntar, professor, não sei. É muito melhor você falar não sei, porque você já vai ficar atento na resposta correta. Então, foi uma coisa bacana que eu utilizo. Outra coisa que eu utilizei lá, Ademir, você vai lembrar muito bem, 2 cidades que nós fizemos, foi a simulação realística. Rapaz, mas que repercussão maravilhosa, né? Você lembra as 2 cidades que nós fizemos? Caturaí é uma, e Morrinhos não, Itumbiara foi outra que nós fizemos, sim. Que foi fantástica. Então eu uso eu trago as coisas boas, né, que a gente aprende sempre, e estou trazendo para os dias de hoje. O modelo de simulação é um modelo inovador. O que eu extraio de experiência desse modelo de simulação, com as práticas, a vivência, porque eu fui aluno também. Quando você senta, assim, quando você senta numa sala de aula e ouve o professor falar, é uma coisa. Quando você vivencia algo, você grava mais. Grava muito mais. Aí, uma vez um aluno falou para mim assim, professor, aquele curso de simulação foi tão bom para mim, porque eu tive uma emergência tão parecida que eu já sabia o que eu tinha que fazer. Olha aí. Antigamente eu tinha que imaginar em cima do que eu tinha aprendido o que eu tenho que fazer. E a ideia sempre foi essa, né? Hoje a gente leva esses cursos ainda, de pegar o profissional e falar assim, chegou uma parada, o que você vai fazer? Não é, olha, a parada cardíaca consiste no processo fisiológico de parada. Não, você explicar isso. Cara, assim, o mínimo o indivíduo sabe. Então você tem que ensinar ele a realmente pegar na mão. Minha avó e minha mãe falavam, né? Pega na mão e faz a coisa. Exatamente. Porque aí a pessoa, numa situação mais grave, ela não tem que imaginar o que ela precisa fazer. Exatamente. Ela já sabe o que precisa ser feito.
E a projeto da simulação sempre foi assim, né? Muito bacana. É algo que eu trago para mim, sabe? Então, continuando o nosso raciocínio lá das minhas referências, eu estava num curso, né, que a gente ia começar em Aparecida de Goiânia, lá no SAMU, então a gente teve o curso com o Alan, com o Elisângela, então comecei ali a ficar fanzaço do APH, né? Eu falei, Que ainda estava em construção, né? Tava em construção, exatamente. Aquela época ali era muito disse-me que disse, que a gente... Mas assim, a base estava sendo implantada ali em cada um. A semente estava sendo implantada, eram muitas dúvidas, mas... Então, esses dois professores, assim, na área do APH foram diferenciados para mim. O Álamo e o Elisângelo. Eu tenho muito carinho. O Elisângelo depois veio a ser meu professor na faculdade, né? Eu fiz faculdade e finalizei ali em 2013, então muito bacana, muito joia, foi uma coisa assim, fiz faculdade na Unifam, não sei nem se pode falar o nome, eu fiquei... Pode falar. Fiz ali na Unifam, eu gostei, foi uma época muito bacana, onde tive inúmeros amigos. Tem uma história, Ademir, muito bacana de amizade, de companheirismo, a gente falando assim sobre... imaginar ser um professor ou não. Quando eu estava dando aula, eu já imaginava ser um professor, cara. Eu gostava demais. Não sei, eu nunca vi ter tanto trabalho do que dentro de faculdade, cara. É muito trabalho, então tem que apresentar. Parece que eles querem formar professores até. Eu fico assim, como dá essa ideia, né? É uma realidade. A faculdade também foi assim, plantando na cabeça. Indiretamente, você via em algumas aulas que ele falava assim, olha, quando você for lá, é assim, ó. Aí eu não vou, Então, eu tinha muita facilidade de poder colher o material, ler, preparar slides. Então, teve uma época na nossa faculdade, tinha alguns colegas nossos, e um deles, o Anderson, veio até a falecer depois, ele trabalhava no Cais Nova Era, fazia faculdade com a gente, cuidava de um senhor, um cara fantástico, lindo, cara maravilhoso. E depois, posteriormente, ele veio a falecer, a gente teve uma homenagem no dia da formatura, o professor Alcides deu o diploma para a mãe dele, enfim, cara, é muito comovente a história. Na época lá teve uma pessoa que não chorou. Foi muito linda, assim. Eu tive essa oportunidade e essa alegria de poder a nossa sala, a nossa turma, de homenagear o nosso grande amigo. Enfim, e ele tinha muita dificuldade de apresentar, de fazer o trabalho, apresentar, e tinha um outro colega nosso também, que tinha muita dificuldade. Então, o que eu fazia? Eu preparava os slides, chamava a galera, ia lá para minha casa, e a gente tinha que um apresentar para o outro. Aqueles que tinham mais dificuldade. Tinha o Robson e o Exexo, que foi um dos coordenadores que acabou vindo trabalhar comigo, o Robson também. Por isso que eu falei aqui que as pessoas que podem te ajudar estão do seu lado, cara. Papai do céu olhou para mim e falou assim, ó, tá, agora é só hora de ajudar. Então, eu pude ajudar muita gente, inclusive alunos. Teve um dos enfermeiros que trabalhava comigo no aéreo, que foi meu aluno em Porongatu. Então, assim, foi muito bacana, cara, assim, essa experiência, sabe? Então, a história é a seguinte, nós tínhamos uma professora bem Caxias, mas é difícil demais da conta. E aí, como sempre, eu fui lá, preparava o material todinho, fazia tudo, eu estava voando, né? Eu, como técnico de enfermagem, eu já começava a voar, porque teve uma época no aeromédico que eu não sei como, mas voava-se com técnico de enfermagem. Ainda voa, né? Alguns lugares. Erradamente, né? Porque lá na categoria... O contexto só para abrir aspas e não deixar margem para dúvida, né? Até a regulamentação da ANAC, os voos ainda não tinham um certo controle, né? Então, assim, nem o próprio conselho de enfermagem doutrinava sobre isso. Depois veio a 2048, que deixou bem claro em relação à UTI aérea, né? Quando eu abro essa aspas, assim, quando o Léo fala assim, olha, na UTI aérea, a tripulação hoje é médico e enfermeiro. Só que nós temos resoluções próprias do Conselho de Fisioterapia que permite o fisioterapeuta também voar. Exatamente. Só que nós temos os voos que são chamados voos executivos, que não é UTI aérea, mas transporta paciente para fazer exame, para fazer consulta médica, e algumas empresas fornecem esse tipo de acompanhamento. Então, o técnico de enfermagem, ele acompanha. Pode acompanhar. Né? Então, assim, é só para abrir esse parênteses, deixar assim bem claro, vezes a pessoa, tá falando lá no podcast que o técnico de enfermagem pode voar na UTI aérea. Não pode, tá? Não pode.
Ele pode sim acompanhar um paciente, às vezes, que já é crônico, né, para fazer um exame, aquele paciente que não tem necessidade nem do médico estar do lado, então ele vai fazer como um acompanhante. E né? não é Então, uma UTI aérea, não né? não é uma UTI aérea, é um transporte, é um táxi aéreo, né? Mas assim, nesse sentido, tá, gente? Mas hoje o fisioterapeuta está entrando. Também está né? entrando, é uma área que está entrando aí no aeromédico mesmo. Então, nessa época, eu trabalhava como técnico de enfermagem, trabalhava no SAMU e como técnico de enfermagem em uma UTI aérea, né? Então, eu tinha bastante tempo já de poder preparar o material, enquanto estava indo para o voo, vai lá em Manaus, então você tem bastante tempo para preparar o material. Mandava para o Robson, que era muito inteligentíssimo também, um outro amigo nosso que também veio trabalhar comigo no aéreo também. Aí ele conferia, Leozinho, tá tudo certo, só estudar com a galera. Aí os meninos iam lá para casa, a gente passava o material tudinho e depois apresentava. E nesse trabalho especificamente, eu acho que era doença pulmonar crônica, alguma coisa nesse sentido. DPOC. DPOC. E aí, rapaz, bem no dia de apresentar, eu tive que voar. Falei, meninos, infelizmente eu não vou poder apresentar o trabalho com vocês. Deu ruim. Deu ruim. Olha, o trabalho tá todo aqui, tá arrumadinho, do jeitinho que vocês treinou, do jeitinho que a gente treinou, tá tudo certo. Por favor, vai lá, apresentem, ganha a nota. Por quê? Eu ganharia a nota do trabalho, mas de apresentação eu não ganharia. Rapaz, você não sabe o que esses meninos aprontaram. Aí eu fui fazer o voo e eles precisando de nota, alguns deles, né? Eles chegou, mostrou o trabalho, professora, tá aí o trabalho, tá tudo certo, pode dar a nota, senhora. Não, mas e aí, vocês não vão apresentar? Não, nós não vamos apresentar o trabalho. Por que vocês não vão apresentar o trabalho? Não, porque o Léo que nos ajudou a fazer o trabalho, todo mundo fez junto, e apresentar sem ele a gente não vai apresentar. Você dá a nota do trabalho e a apresentação você não precisa dar nota. Rapaz, aquilo ali comoveu uma professora, cara, que era linha dura, pela amizade, sabe? Foi muito, só de falar eu já fico agoniado, já vontade. É muita consideração, cara, com um amigo, sabe? Moral da história, ela falou, não, então faz o seguinte, depois vocês apresentam o trabalho, assim, quando o Léo chegar. E aí a gente apresentou, foi maravilhoso, mas deu 9. Exemplo de companheirismo, né, cara? Que hoje em dia é uma coisa muito rara. Na faculdade, realmente, a gente tende a criar alguns laços, né? Nós temos aí o nosso amigo Lelis, né? O Lelis é meu colega de turma até hoje. Parceirão, né? Parceiro demais. Das antigas. Vai vir também, viu? Ele não sabe não, mas ele vai vir também. Então, assim, hoje eu tenho uma amizade com o Lelis, assim, até hoje, assim como com todos, mas assim, de faculdade, né? Eu tenho aí um bombeiro, o Renato, que formou com a gente, tem um policial que já foi até diretor de CAIS aí também, que é vida aquele vínculo. E assim, a gente tem, cria esse, 6 anos junto, né, cara? 5 anos junto. Né? Ademir, tem tanto cara bacana, né, que se a gente for parar pra pensar, assim, principalmente da nossa época do SAMU, a gente lembrar aí do Carioca, né? O Gilberto, um cara fantástico. O Fernando, cara. Fernandinho. Tramontina. Que cara fantástico. Que era maravilhoso estar do lado daquele cara. Tanto que ele tinha uma alegria, né? O Tramontina, cara. Eu queria poder... um dia eu vou convidar, sabe quem? A Sara, que era muito próxima dele, que hoje é enfermeira também. Sim. Vocês vão saber por que ele chamava Fernando Tramontina. Eu vou deixar isso aqui no ar. Mas era um cara sempre do bem, um cara sempre pra cima, animado, não tinha tempo ruim, que nos deixou também precocemente, mas era um cara gente boa também. Viu? Eu sei que pra mim é tanta felicidade poder falar da nossa época de início, porque foram tantas pessoas que têm uma história bacana, mas que impulsionou ali o nosso crescimento. O SAMU Goiânia hoje, cara, eu falo pra todo mundo, os motoristas... Rapaz, olha motorista para ter a experiência que nós temos hoje. Nós temos motorista que virou enfermeiro. Que virou enfermeiro. Os técnicos de Goiânia, a maioria é enfermeira, Ademir. É 80%. Então, cara, assim, eu falo isso com muito orgulho quando eu estou dando aula fora do nosso estado aqui. Eu falo, gente, que vocês se espelhem. Porque pode não parecer, porque existem vários tipos de gestão, né, Ademir? Gestões, eu falo de prefeitos, dos governantes. Então, uns dão uma valorização maior para a área do socorro, do APH, vamos dizer assim, outros nem tanto. Não vou entrar nesse mérito.
Mas eu me lembro que o SAMU Goiânia, as equipes que lá trabalham, evoluiu demais. É motorista virando enfermeiro, virando técnico. Hoje, os motoristas de Goiânia, quase tudo está dentro de sala de aula, procurando conhecimento. Né? Nós temos um amigo da antiga, né? Eu gosto de citar ele, assim. Quase não converso muito com ele, agora que eu estou vendo mais ele que tá pegando o plantão dele, o Josione. Advogado. Conheço demais. Pra você ver, o Josione é um cara que eu trabalhei só 5 anos com ele no CAI de Campinas. E ele estudando aquela luta, né? Tem um outro também, o Márcio. A gente fala os nomes, desculpa os demais, que a gente às vezes não está citando o nome, mas a gente tende a lembrar aqueles que estão um pouco mais próximos. Mas todos, eu sou fã de carteirinha de todos os motoristas do SAMU Goiânia. É claro, do SAMU de Aparecida, tem caras fantásticos que já trabalharam comigo. São pessoas que a gente fala num primórdio generalizado. Exato. Porque assim, o cara quando fala assim, o motorista, cara, é um socorrista. É o socorrista. Ele não é só aquela pessoa em frente a um volante. É um cara que ele entrou na ambulância, ele teve que estudar. Entendeu? O cara que sabe parar a viatura no local certo, dar proteção, o cara que pega na maca, o cara que ajuda. Principalmente o SB aqui no Brasil, que são só 2 profissionais. Exatamente. Né? Que é a relação. Então, a gente tem que dar esse mérito a todos. A gente fala de citar alguns só, mas assim, todos, cara, todos têm que estudar. Todos assim, estudam, né? Estudam até hoje. Então, eu sou fã de carteirinha dessa galera que tá aí. Muito, nossa. Então, assim, gente, e hoje eu cheguei até aqui muito porque a gente foi ajudado, né? Então, teve uma época lá atrás, para você entender, que eu tava saindo do aeromédico, né? Eu ia começar estágio, uma correria e tal. Precisei sair do aeromédico como técnico de enfermagem. Precisei sair. Eu não fiquei uma semana desempregado, Ademir. Por quê? Porque os próprios colegas, condutores, técnicos, aí nós entramos aí em vários que falam, o Leoberto tá livre, vamos conseguir o emprego do Leoberto aqui, peraí. E acabou que eu entrei na Medilar, né? Falei o nome aqui, uma empresa, né, que presta serviço para a Unimed. E lá eu fiquei 10 anos. Então, desses 10 anos, 7 anos foi como coordenador, cara, pra você ter uma ideia. E nessa época aí, a gente foi aprendendo muita coisa, né? A gente foi aprendendo, a empresa foi mudando, tivemos oportunidade de ajudar muita gente, muitos colegas, assim, no quadro de funcionário precisava melhorar, né? Precisava aumentar, então a gente foi ajudando os colegas, foi trabalhando ali com muita dedicação. E foi aprendendo também, né, Ademir? Porque a vida da gente é um aprendizado, né? Essa gente tem que ter a humildade de entender que a gente não sabe de tudo. A gente tem os nossos erros, os nossos acertos. A gente, graças a Deus, o Papai do Céu nos capacitou para que a gente acertasse mais do que errasse. Mas eu acho que nos erros a gente aprende muita coisa e nos acertos a gente também aprende, né, a cada dia. Então, eu agradeço muito a Deus porque ali foi um divisor de água. E aí depois veio o aéreo novamente. A gente recebeu um convite pelo Luiz, né, o presidente da SET, Táxi Aéreo. Ele teve um problema lá com a empresa que era sócia dele. E dentro de um mês ele falou assim, preciso saber se vocês enfrentam o desafio de montar uma UTI em um mês. Eu preciso de uma UTI pronta para poder voar em um mês. E aí, olha só a experiência. A gente já tinha bastante experiência na parte de UTI móvel, né? Então, eu falei assim, se nos der os recursos que a gente precisa, financeiros, eu consigo montar. Então, a gente começou a montar do zero uma UTI aérea. Os aviões estavam prontos, os equipamentos estavam compros, mas não tinha chego ainda. Eu tive que alugar, pra você ter uma ideia, tive que alugar tudo. Os kits aeromédicos, tudo. Alugar os equipamentos, né? Desfibrilador, monitor, certo. Essas coisas todas que tem no UTI. Os kits eu fui comprando, eu tinha um staff, né? A galera da farmácia da empresa, que eu fiz a relação todinha, baseado numa portaria, que é a 2048 naquela época, né? Uhum. E baseado também na nossa experiência de gestão. E aí a gente comprou e começou a montar os kits. Foi aonde eu fui até Aruanã, que eu sempre ia lá na casa do ex-Exo, que é um parceiro que trabalhava, que fez faculdade comigo, e falei do projeto para ele. Falei, Leozinho, me coloca no projeto. Eu falei, coloco. Aí você vai mesmo? Você não vai não, rapaz. Ele falou, vou, moço. Aí eu falei, moço, você vai fazer... Eu vou, rapaz. Eu falei, então tá. E aí eu comprei a ideia, trouxe ele para me ajudar. Eu montei um protótipo de um kit.
E aí falei, agora você pega o Robson, que a gente também deu oportunidade, que estudava comigo. Por isso que eu falo, a pessoa que vai te ajudar tá do seu lado. Às vezes tá do seu lado. E aí a gente vai vendo as pessoas que realmente, né, querem fazer a diferença na vida profissional. E nessa sua... Vamos falar um pouquinho dessa parte aeromédica, que chama bastante atenção, né? Muitos lugares... Me conta um pouquinho dessa história sua com o aeromédico. Então, Ademir, como eu te falei, eu comecei como técnico de enfermagem e uma luta, porque é muito difícil você conseguir um emprego, porque se trata de um serviço diferenciado, né? Sim. Onde você trabalha, você é enfermeiro, pelo menos na época que eu trabalhava como técnico, era o técnico e o médico, né? E você precisa ter um certo conhecimento. Gente, por mais que, assim, que seja difícil, não desista. Porque eu fui umas 4 vezes fazer a entrevista com o Dr. Vilmontes, que ele era diretor do Hospital Anis Hassner, ou é até hoje, não sei. E ele é muito exigente, mas eu amo trabalhar com gente exigente, porque te exige a trabalhar corretamente. E sobe o nível, né? E sobe o nível é altíssimo. E as 4 vezes que fui, bati de frente, ele falou assim, não é o momento ainda, muito obrigado. Teve até uma segunda, você de novo. Falei, estou capacitando, tá aqui, ó, fiz mais curso, tá aqui. Mas ainda não era, ele até falou, não, na vaga, quando tiver uma vaga, acho que você já está no nível bacana da gente poder te contratar. Mas ainda não tem a vaga, ele falou desse jeito. Aí olha só quem que me deu a oportunidade. Um outro cara que muito querido no SAMU Goiânia, que todos nós conhecemos ali, que é o Bruno. O Bruno era o coordenador, né, do SAMU Goiânia, um cara incrível também. E depois ele se tornou o coordenador do aeromédico, lá na Centrocard com a 7 táxi aéreo. E aí, Leozinho, tô precisando tô tendo algumas vagas aqui para treinamento. Você quer participar? Eu falei, moço, pelo amor de Deus. Rapaz, a oportunidade passou, não deixa passar não. Agarra. Agarra, que seja um treinamento, que seja um estágio. Uma coisa falha que eu acho que tá hoje, abre um aspas, Ademir. Antigamente a gente tinha os estágios, né? O voluntariado, você poderia ser voluntário. Isso ajudou tanta gente. Na minha época me ajudou. Ganha experiência. Acabou. Por quê? É até um tema que eu gosto muito de abordar, que depois a gente pode até pensar, porque eu, como gestor que fui nos 7 anos, para cada 3 vagas que eu tinha, Ademir, era para uma pessoa sem experiência. Tenho vários exemplos. Eu fiz isso, né? Também demais quando fui gestor de uma empresa aqui em Goiânia que fazia terceirização de serviço hospitalar. Principalmente, não é só por causa da pandemia, porque a pandemia houve muitas essas contratações, mas eu sempre que a gente ia abrir contratação, assim, nós tínhamos uma ideia de 30% sermos pessoas novas. Não só porque a pessoa, mas pessoa nova, cara, quando você pega uma pessoa nova, assim, nova, eu tô falando no sentido de... Com pouca experiência, pouca experiência da profissão. O que a gente levava em conta? Levava em conta que a pessoa iria aprender o serviço sem vícios. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí você moldava um profissional da maneira que você queria. Exatamente. Então é algo que eu acho que é extremamente relevante a gente às vezes comentar, porque tem muitas empresas aí que, eu quero um profissional que já tenha 6 meses de experiência. Tudo bem, mas na medida do possível, dê oportunidade para quem está começando, né? Aqueles que estão se qualificando. Por isso que é importante aí, todos os alunos aí que estão nos assistindo, qualifique, estejam preparados, porque na hora que surgir a oportunidade, você está lá na frente. Mas você sabe que a gente fala isso porque nós vivemos isso. Mas o que eu percebo, uma análise minha, é que hoje o profissional ele está muito assim, vale a pena, vou tentar, vou dar um exemplo pelo curso RAM do aeromédico. O pessoal entra em contato comigo assim, como é que é o serviço, como é que é? A gente vai explicando e tal. Quando eu tiver uma oportunidade eu vou tentar, então aí eu faço o curso. Aí é tipo assim, você quer comer uma fruta que nem nasceu ainda. Não tá nem aflorou. Então assim, se você quer realmente, o pessoal assim, investimento, né? Cara, você tem que investir. E a ideia que se tem é uma questão assim, eu não sei se é cultural,
profissional, assim. Mas o que eu observo em algumas das pessoas é que ela acha que ela está gastando dinheiro à toa. Na realidade não é, Né? Então, assim, você entra para fazer um curso, vou gastar isso aqui, parece que está gastando dinheiro. A partir do momento que a pessoa ela entende que ela investir em um curso de capacitação, de melhoramento, de pós-graduação, de graduação, sei lá, alguma coisa que vai trazer conhecimento para ela, isso não é gasto, cara. não é. Isso é investimento, só que as pessoas ainda têm esse, vale a pena. Pô, bicho, eu já fiz tanto curso e paguei caro, que eu falo, vou ser sincero para você, que até hoje eu nunca usei. Só que eu não sei o que é amanhã, né? Amanhã a gente pode precisar e aí eu tenho conhecimento para isso. Vamos lembrar, Ademir, que, como eu falei lá atrás, que eu bati várias vezes na porta da empresa do aeromédico. Primeira vez que eu bati na porta, me faziam algumas perguntas que eu não sabia nem para onde ia a resposta. Cada curso que eu fui fazendo, foi me abrindo um leque de conhecimento. Então, cada curso que vocês façam, seja o RAM, seja o Emergency do Cleidomar, seja as pós-graduações, que nós temos várias aqui em Goiânia, que a gente trabalhou também, o Brasil inteiro. Cada curso que você faz, você abre um leque de conhecimento. E a entrevista muda. Eu já cansei de contratar profissional, Ademir, não pela quantidade de curso que ele tem, mas pelo papo. Sabe, a gente você vai levando o assunto para algum lado aí e o nível vai aumentando tanto que você vê que o cara que a pessoa tem conhecimento, né? Você vê que o profissional tem conhecimento. Fala, cara, eu gostei desse rapaz, eu quero esse. Então, assim, cada curso que eu fui fazendo foi aumentando meu leque. Até que chegou a oportunidade, o Bruno me deu a oportunidade, né? Fechando aspas e voltando lá ao assunto do aeromédico. Muitas viagens, graças a Deus, muitos pacientes graves. O meu primeiro voo foi terrível, terrível, porque nem sempre você tem muito tempo para treinar. Vamos pensar assim, você fazer voos treinos, que a gente chama, voo de segundo assento, né, que é o nome que a gente chamava lá. Então eu fiz um voo de segundo assento e muito curso com eles lá. Então o primeiro voo estava tudo normal, mas o respirador era um pouco difícil de lidar. E o médico não dominava 100% o respirador. Na época, quem tinha que estar mais dominante no respirador era o enfermeiro. Embora não seja a responsabilidade do enfermeiro. Né? A gente usava um Univente, muito antigo. Mas enfim. Então o voo foi um pouco tenso, porque a gente teve alguns problemas com relação à parte ventilatória. Só que a gente tem que entender, gente, quando você está num serviço desse, você tem que saber o plano B, o plano C e levar as coisas com naturalidade. O respirador deu problema, que foi o meu caso, para que o desespero? Né? Você tem a bolsa, válvula máscara, o ambu, você tem o manual do ventilador que você pode utilizar. Perrengues, né, Léo? Perrengues de são coisas que eu sempre costumo dizer o seguinte: aconteceu algum problema no teu atendimento, e aí? Vou desesperar e vou parar o atendimento? Não! Desenrola, faz o que você sabe fazer de melhor. Né? Não tem que... Então, cara, na minha vida de aeromédico, assim, foram muitos voos, graças a Deus. Hoje eu estava aqui em Goiânia, de repente eu estava em Manaus. Eu me lembro uma vez que nós estávamos em Belém, 40 graus, e fomos para Curitiba. 7 graus. Meu Deus, assim, então, sempre levando. Eu tive a oportunidade, Ademir, de ir 3 vezes nos Estados Unidos. Né? A gente fui em Miami, Orlando, e me fugiu o nome da outra cidade aqui. Mas, enfim, foram 3 vezes. Né? Existe uma curiosidade bacana para quem tiver interesse de fazer voos aeromédicos internacional. A liberação que você tem que ter no seu passaporte não é o visto, né? O visto não é B1 e B2, porque B1 é visitação, B2 para trabalhar nos Estados Unidos, mas para o enfermeiro de transporte aeromédico é C1/D. E foi tão engraçado, eu falo que o Papai do Céu olha para mim e fala assim: meu filho, você está abençoado em nome de Jesus. Quando eu fui solicitar o meu visto de aeromédico, eu pedi B1 e B2, porque a gente não sabia. Eu não sabia, ninguém sabia. Aí chega lá no cônsul, ele olha para mim e fala assim: o senhor, né, naquele português
Enrola, né? O senhor é enfermeiro? Sim, sou enfermeiro. Morrendo de medo, porque já tinha uns 30 já tinha recebido a negativa, né? Tava difícil de entrar no país. E eu, meu Deus do céu, danou-se, não vai dar certo, quer ver? O senhor quer o visto para trabalho de transporte aeromédico? Sim. Ah, o senhor é enfermeiro? Sim. Já há quanto tempo? Aí falei a minha vida para ele, levei até, a gente leva imposto de renda, leva tudo, né? Aí ele falou assim, mas o senhor pediu B1 e B2, e para transporte aeromédico não é B1 e B2. Eu falei, hã? Me perdoe, eu não sabia. Ele, você precisava ter solicitado o C1/D. Aí ele olhou assim pra mim, me deu uma olhada, aquele cara falou assim, mas espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Aí foi lá dentro e esse não voltava, Ademir. Falei, meu Deus, aí vai ficando agoniado, né? Não, rapaz. Mas aí Papai do Céu colocou a mão, cara. Por isso que eu falo assim, tem hora, fazer o bem. O meu intuito sempre foi fazer o bem, ajudar a servir. Eu costumo dizer para alguns amigos, eu nasci para servir, eu tenho muito mais alegria em servir do que ser servido. E eu falo isso com a maior alegria mesmo, sabe? Quem me conhece mais no particular, como você, sabe disso. O tanto que eu sou feliz em poder ajudar. E aí o rapaz voltou, como falou assim, olha, embora você não pediu, mas eu conversei aqui com o coordenador, a gente vai ceder para você o visto de transporte aeromédico. Cara, eu ganhei assim um presente, né? Mas eu tenho certeza que foi o Papai do Céu no comando ali. Certeza. E a experiência, porque depois todos os funcionários que a gente mandou lá, os médicos, a gente pôde ajudar alguns médicos, alguns enfermeiros até para ir lá novamente, a gente já solicitou o correto, né? E aí eu tive a oportunidade, que levei 2 crianças para os Estados Unidos, busquei uma senhora, sabe? Legal. São voos cansativos, viu, Ademir? Cansativo, você tem que estar muito bem preparado fisicamente, você tem que estar condicionado. Muito longo, são 12 horas no total, assim, porque tirando os abastecimentos, né? São mais ou menos 12 horas de voo cansativos. A altitude, a gente falando um pouquinho de fisiologia de voo, ela te cansa muito, Cansa. né? Expansão, expansão, né? Então você que tem interesse aí na parte de fisiologia de voo, você vai entender que tem algumas leis, né? Sim. A lei de gases Exatamente. que explica bem isso. Uma oportunidade a gente traz um especialista e fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Mas é legal, cara, quando você fala assim, poxa, eu saí daqui do estado de Goiás, fui para Tocantins, voltei, batalhei, fiz o técnico de enfermagem, depois fui atrás de trabalhar, para você entender que às vezes a gente precisa passar por algumas fases, né? Sim. E todas as fases nos trazem uma experiência e nos molda, né? Exatamente. Eu também, assim, na minha história, assim, eu consigo dividir a minha história por fases. Mas hoje eu falo pra você, tudo que eu vivi, o que eu tenho, o que eu vivi na minha vida, valeu a pena. Demais, Ademir. Pra você ter uma ideia, assim, eu agradeço muito também a minha esposa, cara. Cara, teve vez eu chegar de voo cansado e ter que estudar pra prova no outro dia. Aí ficava até 2 horas e ela falava assim, Léo, vem dormir, rapaz. Como é que você vai fazer amanhã? Aí eu, não, tô cansado. Aí acordava depois 5h30, 5 horas da manhã, colocava um pezinho no gelo ali pra poder não dormir e dar uma reavaliada ali na prova. Então, a dificuldade ela sempre existe. Agora, até que ponto que você quer pagar? Até qual é o preço que você quer pagar? Então, era algo que eu queria, algo que eu almejava, né, me tornar um enfermeiro também, né? E depois me pós-graduei. E depois comecei a dar aula já. E foi tão engraçado, né, assim, a minha vida como professor, que pouco tempo depois que eu tinha me formado bacharel, eu já recebi convite para dar aula. Foi muito jóia, sabe? A gente que veio do pré-hospitalar, né, vem do pré-hospitalar, principalmente nós que somos aí um pouco mais a gente nasceu junto com o SAMU, né? Sim. E a gente tem muita experiência e nós temos a gente evoluiu junto, né? Então a pessoa quando olha para você assim, você é enfermeiro, você podia dar um curso para mim aqui, porque ele tem essa Exatamente, ideia, né? Tem essa ideia. A ideia de que o enfermeiro ele tem um domínio, né? Ele consegue passar. E de fato eu acredito mesmo, Ademir, que muitos têm esse domínio mesmo e às vezes não deixa pôr para fora, né? Fica a dica, às vezes você tem o dom, tem o desejo,
mas ainda não pensou nessa possibilidade, né? É importante ressaltar que é sempre bom você estudar bem, se preparar, porque na hora que você está lá na frente, o Ademir sabe, os alunos apertam, você tem que testa. Tem uns que olham até na internet para poder te fazer pergunta. E aqueles que sabem que ficam te testando? Né? É verdade. Faz parte, né? O professor ele nunca dá a mesma aula. Não dá. Isso é verdade. E eu fui professor tanto da parte de APH, mas também numa área que poucos enfermeiros fazem, que é de neurointensivismo, né? Sim. E você vê, quando você estuda neurologia, e assim, para você dar aula de pós-graduação, você não precisa aprofundar absurdamente, mas aquele pouco que você tem que estudar e aí assim, é um assunto diferente você levar aí o conhecimento de, por exemplo, uma estrutura neural para um aluno sem ser cansativo. É verdade. Né? Então, todo professor tem aquele jeito de levar o conhecimento e trazer o aluno para perto de si, né? É a didática, né? Assim, aquela didática, aquela forma de dar aula. Eu me lembro uma cidade que a gente também foi, Montevidéu. Tinha médico na turma, não sei se você lembra, e arrochando, e eu dando aula de trauma de tórax, trauma de abdômen, e arrochando. E depois ele veio me elogiar também, assim, professor, que aula bacana. Porque às vezes, Ademir, cada um tem uma forma de dar sua aula, cada um tem a forma de mostrar o conhecimento para o aluno. Então, o elogio que eu senti foi da forma com que eu levei, a leveza, às vezes. Porque a aula, às vezes, muitos professores dão aquela mesma aula, mas agora a didática que a gente utiliza, né? que é diferente. Né? Então, é isso que hoje eu sinto muito isso. Os alunos vêm falar comigo, professor, mas que bacana, que aula diferente, assim, amei a forma que você deu a aula. Até esses dias eu postei o elogio de um médico da aula de aeromédico que eu ministrei para Borges Mazuco, né? E aí ele veio me fazer um elogio, eu fiquei muito feliz. Falei, cara, posso postar esse elogio seu, que é muito bacana. E no particular ele falou assim, Léo, minha vida, assim, eu achava que eu sabia o aeromédico, mas depois que eu vi a sua aula aquele dia, mudei a minha concepção. Porque tem muitos detalhes, né? Na pós-graduação, gente, quando você faz a pós-graduação, a gente aprofunda bastante, dá muitos detalhes na aula, né? E eu sempre digo, a minha aula é minha vida, então eu pego aquilo ali, descontraio, brinco, falo um pouquinho. Sim. Então, assim, são coisas que a gente traz para a vida. Você conseguir unir a parte técnica com a sua vivência é uma das melhores aulas que tem. Exatamente, né? Exatamente. E você realmente, a pessoa acha que, nossa, professor, é um sonho trabalhar no aeromédico. Cara, eu também busquei muito, eu também, assim, tive porta na cara também. Só que, olha só, quando eu entrei, eu não tinha aquela percepção toda que era o serviço. Exatamente. Né? E hoje a gente traz traz os cursos aeromédicos e mostra para a pessoa realmente como que funciona. Uma realidade, né? Realidade da coisa. Tem que muitas coisas. Você viaja no mundo, você conhece muitas pessoas, né? Léo, cara, poderia passar aqui a tarde inteira, né? A noite inteira, a manhã inteira com você aqui, porque assim, a gente percebe que é muita história, é muita luta, é muita vitória, muito sucesso. E você é um exemplo de sucesso pra gente, a gente sabe por ser, mesmo que seja próximo de você, eu gosto de expor isso aqui para as pessoas saberem. É um cara que teve sua vivência, teve os seus amores de sabores, né? Como todo mundo tem. Todo mundo. Né? Eu acredito nisso, que na vida da gente, a vida da gente ela é feita de fases e cada fase traz uma experiência. E essa experiência, em algum momento na sua vida, vai te servir. Sem dúvida. Né? Para que você não erre de novo, para que você tenha sucesso de novo, para que você faça algo diferente, que você pode até mudar na vida das pessoas. Então, é válido, né? É válido tudo que a gente passa na nossa vida. Sem dúvida. Amigo, deixa aí um momento para você falar alguma coisa que você queira deixar de mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores aí do YouTube, né? Do pessoal que fica escutando nas plataformas de podcast. O espaço é seu. Bom, Ademir, muito obrigado, cara. Agradecer você, essa pessoa incrível, a sua equipe, toda a equipe maravilhosa que tem aqui, que a gente sabe que para que isso possa acontecer tem toda uma equipe por trás, né? Então agradecer a todos,
Um grande abraço para todos os amigos aí do SAMU Goiânia, SAMU Aparecida, SAMU do Brasil, né, do interior aqui de Goiás também, onde a gente faz presente, dando aquela prestigiada, né? Eu sou prestigiado com a presença de todos vocês nas minhas aulas. Então, dizer o seguinte, pessoal, que vocês não desistam, fácil não é. Se fosse fácil, todo mundo já estava dentro, todo mundo estava trabalhando. Não é. Tudo tem uma caminhada, uma trajetória. Procurem a sua trajetória, se qualifiquem, não, porque às vezes a oportunidade aparece, você tem que estar pronto, né? Se você não se prepara, vai passar a oportunidade e você não vai abraçar. E no mais, aquele abraço do professor Léo, do amigo Léo. Eu sempre falo para os meus alunos assim, ó. Deixa sua rede social, Léo. É Leoberto Gomes. Quem quiser seguir o professor lá, Facebook, Instagrado, né? Leoberto Gomes. Tá tudo lá. Vai ser um grande prazer recebê-los todos lá. A gente, de vez em quando, a gente posta alguma coisa. Eu não sou muito afinco, né? Eu tenho esse defeito. Ninguém é perfeito, né, gente? Mas é sempre um grande prazer e eu só te agradecer mesmo e deixar aquele abraço para todos. Que tarde maravilhosa. Tamo juntos sempre. Fica com Deus todo mundo, viu? Que o Papai do Céu esteja com vocês aí. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte, se for meu aluno e algum dia me ver na rua fazendo atendimento e falar, professor, tudo bem? Já espera que a luvinha tá subindo para me ajudar. Vai ajudar. Amigo, a gente fica muito grato pela sua presença. Eu sei que você tem sua vida, suas correrias e você ter vindo aqui, se organizou e a gente fica muito grato por isso também. Pessoal, todos que vêm aqui, vem com a boa vontade de participar do projeto, levar a sua história, levar a sua biografia. Então a gente agradece demais ao Léo. Léo, olha só. Posso falar mais uma coisinha? Pode demais, faça seu. Eu queria também agradecer, cara, a todo mundo da Medilar, os motoristas, os técnicos e os enfermeiros. Porque, embora a vida da gente é cheia de altos e baixos, um dia a gente está muito firme, outro dia está muito... Enfim, todos sabem o porquê que eu estou dando esse abraço, aquele abraço carinhoso em cada um de vocês, porque a minha vida, a minha história, muito parte de vocês. Então, a galera da Medilar, aquele abraço, todo mundo, beijão no coração de cada um de vocês. Que é isso. Sinto-se abraçados por mim também, porque eu também fui funcionário dessa empresa. Isso. Participei muito de campo de futebol. Amigo, obrigado mesmo. Deus te abençoe seu caminho. Aqui Amém. Você sabe que é um amigo que está do seu lado, sempre precisar da gente, a gente está à disposição. Sei disso. Gente, esse foi mais um papo super legal com o nosso amigo Leoberto Santiago, um cara do bem, um cara que tem uma história legal. Se você conhece alguém, se você quer indicar alguém para participar do nosso podcast, deixa aqui nos nossos comentários, manda no nosso Instagram, Tô de Plantão. Coloca lá, indica um amigo, faz uma surpresa para ele, a gente traz aqui, ele conta a história. E olha só, não precisa ser uma, pode ser duas também, tá? A gente está aqui, semana que vem mais um episódio super legal, sempre histórias diferentes para você. Tô de plantão, até a próxima. Valeu!